Século VI é instaurado o papado romano. O supremo pontífice é considerado o bispo de Roma, que vai daí se iniciar o papado. Daí então não para mais. E a igreja vai ter mais ou menos uns 10 séculos de escuridão, até entrar no século XII, chamado período das trevas. Então ela teve forma desde Atos dos Apóstolos até o século IV. Com a conversão de Constantino, até o século XV, o século XVI, ela perdeu a forma. Ela começou a se paganizar. O carro-chefe não era mais a palavra. Havia o quê? Encíclicas, bulas papais, documentos escritos pela Igreja Católica, pelo Papa, que tinha tanto ou mais valor do que as Escrituras. A Escritura foi deixada de lado. Começou então as doutrinas pagãs serem instauradas. Oração para mortos, celebração de missas, Assunção de Maria e assim por diante. Até o século XVI, as pessoas não tinham acesso às Escrituras, as missas eram realizadas em latim, e a salvação, a expiação de pecados, que era o grande câncer da Igreja Católica, era feita por obras, ao ponto do Papa Leão X vender o perdão, através da compra de um documento assinado por ele, chamado indulgência. Então, como a pessoa obtinha o perdão dos pecados, como a pessoa era salva, até ali o século XVI, para ela ser salva, ela tinha que comprar um documento assinado pelo Papa, chamado indulgência. Ao pagar por esse documento, ela recebia o perdão dos pecados, ou diminuía o tempo dela do purgatório. O purgatório é outra doutrina inventada pela Igreja Católica. Purgatório seria um lugar que a alma vai, que fica entre o inferno e o céu. É um lugar intermediário, nem céu nem inferno. Ela fica lá, e dependendo das orações que são feitas por ela na terra, ou do preço que se paga para a Igreja Católica, essa alma é tirada do purgatório e enviada ao céu. Então era mais ou menos assim. Então ela perdeu a forma. Martinho Lutero, um monge alemão, ao ter acesso às Escrituras, ele começa a entender que a Igreja Católica Romana, que o papado romano, que o clero romano se desviou da verdade, ensinando uma heresia, paganizando a igreja. Ele então, através da leitura da Bíblia, vai até a Igreja Castelo de Wittenberg, uma cidade alemã, e afixa 95 teses na parede, na porta, aquelas portas grandes de madeira. E as teses dele baseavam-se no quê? Que se o Papa pode tirar as almas do purgatório, por que não faz por amor, ao invés de fazer pela venda de indulgência? E ele também dizia que a salvação não é feita por obras, e sim a salvação é pela fé. O poder da salvação não está na mão do Papa, nem na mão da Igreja Católica. A salvação está em Cristo, e ela é obtida pela fé. Dali surge um movimento chamado Reforma. A igreja vai tomar novamente a sua forma. Qual é a forma? A forma que ela tinha no período dos apóstolos. Uma igreja fundada nas Escrituras, que seguia as doutrinas dos apóstolos. E a Reforma Protestante foi sintetizada em 5 pontos, que os eruditos da época falavam em latim: sola scriptura, sola fide, sola gratia, solo Christus, soli Deo gloria. Somente a fé, somente as Escrituras, somente a graça, somente Cristo e só a Deus dar glória. Que era exatamente o que a Igreja Católica roubou. E uma das grandes conquistas da Igreja da Reforma Protestante, forma é o que a igreja teve em Atos,
Deforma, é o que ela teve com a conversão de Constantino até o século XV. Deformou, perdeu a identidade escriturística, se paganizou. Reforma, trazer ela novamente à forma bíblica, escriturística. E uma das grandes conquistas da reforma foi o quê? A igreja cristã, que se tornou católica, na verdade a igreja católica não é católica, é o movimento chamado romanismo, é a igreja romana, porque a palavra católica, católico significa universal. Então a igreja de Cristo é católica, é a igreja universal, a igreja de Cristo em todo o mundo espalhada. A igreja católica não é a igreja católica, é a igreja romana, é romanismo, ok? Então, uma das grandes conquistas da igreja, da reforma protestante, foi que o romanismo roubou da igreja as escrituras. O que Lutero trouxe? Ele traduz a Bíblia para o alemão, para a linguagem do povo. O livre exame das escrituras. Agora, o cidadão comum poderia ter acesso às escrituras. O período das trevas foi um dos piores períodos da história da igreja. Por que ele foi um dos piores períodos e por que foi chamado Idade das Trevas? Porque o povo estava todo coberto de uma profunda ignorância. Ignorância em todos os aspectos. As pessoas eram analfabetas. Elas não tinham acesso a nenhuma forma de conhecimento. Elas só conheciam aquilo que a igreja católica permitia que ela conhecesse. E no que diz respeito, no tocante às escrituras, ela não tinha conhecimento algum. Tudo que ela conhecia das escrituras, do cristianismo, de Deus, era o que a igreja católica permitia que ela conhecesse. A reforma protestante trouxe o sola escritura, somente escritura. Mas não também sola escritura, também o tota escritura, toda escritura. Agora, o trabalhador, o simples cidadão, o cristão simples, tem acesso ao conhecimento. E a própria Bíblia diz, João 8,32. Por que a idade das trevas foi chamada disso? Por causa da ignorância. E João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e tereis acesso à verdade, e a verdade vos libertará.